Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, por mais um programa Amor à Palavra, eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para a nossa meditação. Creio que Deus falará conosco nesta tarde, nesta tarde, poderosamente. Meus amados irmãos, esse programa se chama Amor à Palavra. Está falando ao irmão Elias Ferreira, que possamos permanecer ouvindo a palavra de Deus, amando a sua palavra, fazendo a sua gloriosa e santa vontade, que sem a palavra não somos alimentados. A palavra é o alimento do povo de Deus. O Espírito, ele se alimenta da palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 22, ou melhor, e o versículo 29, só apenas um versículo. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, que nesta tarde possamos se alimentar da porção que o Senhor vai trazer para nós nesta tarde. Eu creio que nesta tarde você vai sentir a presença de Deus na sua vida. A glória do Senhor vai descer em nossos corações, porque Deus vai falar poderosamente aos nossos ouvidos neste instante. Meus amados irmãos, a leitura no capítulo 22, versículo 29 de Jeremias, que diz: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, meu Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Pai, que nós estamos pedindo a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção, a Tua palavra, porque se ela não vem de Ti, Senhor, nada tenho eu para falar, mas se vir do Teu Espírito, se vir do céu, então, Senhor, falarei a Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, fala para o Teu povo, Senhor, abençoa cada um ouvinte, cada um que está me assistindo nesta tarde, neste programa Amor à Palavra, que possamos ser edificados, alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vemos essa passagem que após o povo de Deus se corromperem, não é? Deus levanta um profeta. Sempre Deus levanta um profeta para denunciar o pecado do seu povo. E aqui nós vemos que o profeta Jeremias foi o profeta dos dias de Ezequias, não é? Que eles estavam, esse homem, retifico, o rei Zedequias, era o rei de Judá na época, quando Deus levanta Jeremias para o repreender, para denunciar os seus pecados. Nós vemos pela sua santa palavra do Senhor, que está escrita no livro de Jeremias, que este homem estava corrompido, ele vivia em assassinatos, na idolatria, na imoralidade, tinha desprezado as viúvas, tinha desprezado os órfãos, não tinha cuidado do povo de Israel, porque o povo de Israel era como se fosse ovelha, sem pastor. Mas nós vimos, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor foi bem enfática e clara para aquele rei em desobediência, o rei de Judá, Zedequias. Quando o profeta de Deus estava falando para aquela nação, para aquele povo, para a casa real, que eles eram comparados à terra, porque Deus fez um homem do pó da terra. Deus não fez um homem de vidro, Deus não fez um homem de metal, de ouro, de prata, não, mas Ele fez você, Ele nos fez do pó da terra. Nós somos o pó da terra, nós somos terra, nós somos o barro, e o barro é terra.
Diz a Bíblia que Deus fez o homem do pó da terra. Por isso que ele falou através de Jeremias e tratou o homem como terra. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Será que você não está ouvindo a palavra do Senhor nesta tarde? Será que Deus não está falando para a sua igreja e para as nações que você é terra e que precisa ouvir a sua voz? Deus está chamando a atenção da terra para ouvir a sua voz. Deus está bradando desde o céu. Ele tem bradado na Itália. Ele tem falado com os homens, com os governos da Itália, da França, dos Estados Unidos da América, dizendo para eles: terra, ouça a minha palavra. O homem está na soberba, mas o homem é terra. A Bíblia diz que nós somos pó e cinza e germe da terra. Por causa do pecado, Deus disse ao homem que ele ia voltar ao pó. Deus disse à sua criação que iam voltar ao pó, porque foi do pó que vieste e ao pó tornarás. E não adianta ninguém querer ser grande e ser poderoso, porque Deus derruba. Deus abate o soberbo. Se você quer ter graça, seja humilde. Se você quer ter a misericórdia de Deus, se prostre diante dele. Porque Deus está abatendo os soberbos. Deus está humilhando os exaltados. Deus está tirando de cima e colocando embaixo. E Deus está tirando de baixo que são humildes e humilhados e colocando em cima em posição de honra. Quem é você diante de Deus? Quem somos nós diante do Todo-Poderoso? Ele é Deus e é Senhor. Ele manda e não é mandado. Ele mata e não vai preso. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso ele pode se dirigir a mim e a você dizendo que você é terra. Ele está chamando eu e você de terra. Ele está chamando as pessoas que moram no Brasil de terra. Ele está chamando as pessoas que moram na China, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em toda parte do mundo. Ele está dizendo que é terra. E terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Quando não se quer ouvir a palavra de Deus por bem, vai ouvir por mal. Quando não se quer dar ouvido à voz de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus, Deus manda praga, mas Ele fala. Ele está falando através das pestes e das pragas. Ele fala pelo terremoto, Ele fala pelo tsunami, Ele fala pelo maremoto, Ele fala derrubando aviões. E Ele está falando com essa praga. Isto é Deus falando, e muita gente dormindo, e muita gente que não está preparado para entender e discernir a voz de Deus. Para muita gente, Deus só é um Deus bonzinho, que não faz nada, que não faz mal nenhum, que só é protetor, é um Deus protetor, é um Deus que guarda, é um Deus que livra, é um Deus que manda pão, manda veste, manda calçado. Não, meu amado irmão, precisamos de conhecer o Deus de justiça. Precisamos de conhecer o Deus que fere, que mata, o Deus Todo-Poderoso, que não leva ninguém, que não se deixa escarnecer. Ele está falando bem forte e bem claro aos nossos ouvidos nesta tarde. Ele está falando com toda a autoridade e com toda a ousadia e dizendo nesta tarde para mim, para você e para esta humanidade perdida e errante: terra, ouve a palavra do teu Senhor, do teu Deus. Onde nós vamos, meu amado irmão?
parar para ouvir a voz de Deus ou vamos ser derrotados. Foi assim que aconteceu com o povo de Judá. Foi assim que aconteceu com Zedequias. Por que não se humilhou? Desculpa. Por que não se humilhou? Porque não quis se humilhar diante da mensagem que Deus trouxera através de Jeremias. Mas antes quiseram matar Jeremias. Mas antes quiseram colocar Jeremias no calabouço. Mas se ele tivesse dado ouvido à voz de Deus, através do profeta Jeremias, se ele tivesse dado ouvido à voz do Senhor, através do profeta Jeremias, jamais eles seriam sido destruídos. Terra, ouve a palavra do Senhor. Deus quer mudar os teus pensamentos, Deus quer mudar os teus caminhos. Ouve a palavra do Senhor, terra, porque Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer te dar veste nova, roupa nova, Deus quer te dar vida cheia de poder para vencer o pecado e o diabo e Satanás. Mas se você não quiser ouvir a voz de Deus e querer seguir o seu caminho do adultério, se você quer seguir o seu caminho da prostituição, do crime, da mentira, do engano, da falsidade, mas Deus está avisando nesta tarde: ouça a palavra do Senhor, terra, porque Deus tem um abalo na terra. Isto é apenas o começo. Deus vai trazer um grande abalo sobre a terra. Isso é apenas o comecinho. Isso é a ponta do iceberg. Ainda vai haver muitas coisas piores vão acontecer, mas os deles, o Senhor, os seus, Ele guardará, Ele livrará. Mas é necessário estarmos de atalaia para o que adivinha, para o que há de acontecer. É necessário nós estarmos com o nosso coração preparado, irmãos. É hora da igreja acordar. É hora de o povo de Deus se despertar para orar mais, para descer mais, para se humilhar mais. Que dias piores vai vir. Não pense que vai melhorar, não, vai piorar mais. Pode tirar governo, já se fala de tirar esse governo que está aí. Disseram que o problema ia ser resolvido tirando o governo do PT, tirando Dilma. Disseram que agora querem tirar esse que está aí também. Nenhum vai dar jeito, pode tirar, pode colocar quem for. Vai permanecer do mesmo jeito, porque vai ficar pior. Deus está falando para o Brasil. Deus está falando para os países de todo o mundo. Deus não escolheu somente. Eu pensei que Deus estava trazendo juízo para a China e de repente começou a se estender em outros países, porque Deus está julgando a terra. Deus está julgando a terra. Porque a maldade da terra tem chegado diante de Deus. Só se vê falar em crimes, só se vê falar em suicídio, só se vê falar em prostituição, em adultérios, em pornografia. E o pecado tem chegado às narinas de Deus. E Deus tem se levantado com ira sobre a terra para julgar os pecadores da terra. Inclusive até o seu povo chamado igreja, muitos crentes que é uma vergonha, escandalizando o nome do Senhor, escândalo no meio de pastores, escândalo no meio de políticos, de homens que deviam ser exemplo, são mau exemplo. Porque o pecado tem aumentado gradativamente. E nós podemos dizer, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo tempos piores do que Sodoma e Gomorra.
Chorabacandaraia. Os homens perderam o respeito a Deus e o temor. Não há mais temor, não há mais amor. Aleluia. Como a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriarão. Não há mais amor numa época como essa. Cadê o povo de Deus para se unir, para ajudar com cesta básica ao seu irmão? Cadê os governos para colocar um salário justo na mão das pessoas para elas poderem, nesse tempo de quarentena, poder ter comida em sua casa para comer? Mas a ganância, a avareza tem dominado o coração dos líderes, tanto religiosos como os líderes da política. A avareza tem corrompido esses homens porque eles amam o dinheiro, são avarentos. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, não condena o dinheiro, mas condena o amor ao dinheiro. Porque quem ama o dinheiro, ele não ama a Deus. Que ninguém pode amar a Deus e amar o dinheiro, amar a Deus e amar a riqueza, as riquezas. E por causa da avareza, e por causa dos adultérios, das prostituições, por causa do pecado, por causa da lascívia, por causa da sensualidade, Deus está falando com a terra. Deus está falando com a terra do Brasil. Aleluia! E agora que começou a praga aqui no Brasil. Já morreram 167 pessoas até agora, nesse momento. E quase 5.000 estão infectados. E tem muita gente brincando ainda. Isso não é nada, não é nada coisa nenhuma. É a mão de Deus. É por causa do pecado, é por causa da idolatria, é por causa da falta de amor ao próximo. A igreja que deveria ser um exemplo, não é? Nós fomos chamados para ser exemplo, para ser luz. Não foi para escandalizar o nome do nosso Deus, não. É por isso que Deus está falando com toda a autoridade e ousadia, e dizendo para mim e para você nesta tarde: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Porque não ouviram a palavra do Senhor, foram levados em cativeiro. Zedequias viu seus filhos sendo mortos na sua frente, degolado, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Será o resultado de todo aquele que não dá ouvido à voz do Senhor. Será morto, será destruído. Mas se eu e você der ouvido à voz de Deus nesta tarde, porque Deus está falando fortemente ao meu e ao teu coração, que nós devemos se arrepender dos nossos pecados, se converter a Deus de todo o coração, porque Deus, Ele não é brinquedo. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, Ele é o Todo-Poderoso. O pecado hoje das lideranças de hoje. No versículo 1 a Bíblia diz assim, capítulo 23, versículo 1 de Jeremias, no mesmo livro, a Bíblia diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Deus estava falando para os líderes, meu amado. Deus estava falando para os líderes daquela época, e está falando para os líderes também de hoje, que falta amar as suas ovelhas e cuidar, e colocar elas, e se alimentar elas da palavra de Deus, e também, se for necessário, do alimento também do material. É hora de obedecermos ao nosso Deus, de colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida, de praticarmos a sua palavra, não de sermos simplesmente pregadores,
para receber elogios, para receber aplauso, para receber glória de homem. Não, Senhor. Aquele que prega, aquele que faz alguma coisa para Deus, para receber glória de homem, honra de homem, ele não está fazendo para Deus, ele está buscando a sua própria glória, a sua própria fama, para ser honrado, para ser famoso, para agradar. Não, meus amados irmãos, nós devemos buscar as coisas de Deus para glorificar e agradar ao nome do Senhor. Xarabacandaraia. Que nós possamos buscar pregar a sua palavra, porque nós vivemos aquilo que pregamos. Isso sim é para a glória de Deus. Eu não quero de maneira nenhuma receber nenhum elogio de ninguém. Oxalá que eu tenha muitas visualizações. Oxalá que eu tenha muitas visualizações, porque eu estou sabendo que a palavra de Deus não está no vento, ela está chegando nos corações. Mas jamais eu quero receber elogio nem glória de ninguém, nem aplauso de ninguém. Porque quem idolatra, tanto que idolatra como que recebe idolatria, homenagem, tanto um como o outro está em desobediência e o lugar dele não é no céu. Porque lá no céu não entra idólatra. Lá no céu só entra adoradores do Deus vivo. E se você adora o Deus vivo, você jamais vai idolatrar o homem, nem igreja, nem placa de igreja. Mas você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus quer que o seu povo se santifique e se prepare para o arrebatamento da igreja que está bem próximo. Porque isto, irmãos, eu digo com toda a autoridade, isso que está acontecendo não é outra coisa não, é sinais da vinda de Jesus. Tudo que está acontecendo e vai piorar mais ainda, isso é apenas a ponta de um iceberg. Isso é só o começo. Vai vir coisas piores. E tem muitas pessoas preocupadas, pastores preocupados com o dízimo, com a oferta. Os empresários preocupados com o lucro. E por isso que muitos desobedecem, não querem seguir as leis, a ordenança da Secretaria de Saúde Mundial, da Mundial. Por quê? Porque eles têm medo, porque eles não querem perder, eles só querem lucro, eles não estão preocupados com as almas, eles não estão preocupados com a saúde das pessoas, eles estão preocupados consigo mesmos, são avarentos, ama o dinheiro. É isso que é isso que essas autoridades de hoje, esses homens que estão na presidência do governo, seja lá quem for, como autoridade, eles representam isso, o amor ao dinheiro, são avarentos. Que numa hora dessa, precisamos ajudar os mais fracos, aqueles que têm alguma coisa, aqueles que têm mais, ajudar aqueles que não têm. É o nosso dever. Deus estava reprovando esses reis de Judá, esses pastores de Judá, porque aqui pastor representa sacerdote e os reis. É eles que ensinavam, eles que eram guias, é eles que lideravam a nação. E Deus estava chamando eles à responsabilidade. Porque eles não estavam fazendo aquilo que era para ser feito, não estavam agindo corretamente. Se eu não posso praticar a palavra de Deus porque eu quero ser líder, se eu não sou um praticante da palavra de Deus, se eu não obedeço a Deus, se eu não ando nos estatutos de Deus, para que eu ser líder? Para ser um líder religioso, ele tem que viver a palavra, ele tem que andar na palavra. Por isso que a Bíblia está dizendo: ai dos pastores, ai dos pastores, ai dos líderes, ai dos governadores, ai dos presidentes, dos reis da terra, ai deles. Porque Deus está julgando os homens que estão na posição honrada. Ele está tirando da posição honrada muitos que estão em honra. Ele está desmascarando, tirando os seus podres, revelando os seus podres, os seus roubos, os seus furtos, as suas prostituições, as suas idolatrias. Vai ficar cara limpa, vai ficar em prato limpos, porque Deus vai julgar. Deus vai julgar.
Ninguém escapa da presença de Deus, da ira de Deus, ninguém escapa. Eles pensavam que estavam seguros. O povo de Judá pecando, dando as costas para Deus, pensavam que estava seguro porque era povo de Deus. É povo de Deus, mas quando peca, Deus não quer saber. Vem a justiça, vem o preço. Não adianta você se esconder atrás de igreja, atrás de púlpito, atrás de pastor, atrás de nome de igreja, se eu não estiver realmente adorando ao Deus de verdade e espírito em verdade, não adianta nada. Quando Deus estava aqui usando Jeremias dizendo, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Deus não respeita ninguém não, meu amado irmão. Deus é soberano, Ele está acima de tudo. Quando Ele faz alguma coisa por mim e por você, é pela misericórdia dEle, não que nós merecemos. Não que eu e você mereça nada dEle. O que eu tenho que fazer é obedecer a sua palavra e andar nos seus caminhos em temor. Deus vai levantar homens. Eu tenho certeza, Deus levantará homens simples como eu, Deus levantará homens em toda parte da terra para pregar o verdadeiro evangelho. Não pregar evangelho de homens, tem muito evangelho por aí, evangelho de homem, para agradar a homem. Mas Deus vai levantar homens que vai pregar o verdadeiro evangelho. Pregar o verdadeiro evangelho, porque o pregador que prega o verdadeiro evangelho, ele não prega por interesse, ele prega por amor às almas, ele prega porque ele tem que pregar a justiça de Deus, a verdade de Deus, porque a palavra de Deus é amor, mas é justiça, e é o que não estão pregando mais na igreja, é a justiça de Deus. Para os pregadores de prosperidade, Deus só é bênção, só é cura, só é prosperidade. É porque não lê a Bíblia. Se você for lá olhar a Bíblia toda, você vê Deus trabalhando. Os milagres de Deus também são milagres para destruir, para matar. As 10 pragas que Moisés operou lá no Egito é chamado na Bíblia de milagre. Milagre não é milagre de cura não, tem milagre também de morte, porque Deus faz o que Ele quer, tudo está no controle dele, Satanás não faz nada. Satanás, sabe o que é Satanás? Um mentiroso, um enganador, e leva as pessoas a pecar, isso ele sabe fazer muito bem. A mesma lábia que ele teve para enganar Eva, ele também usa para enganar a humanidade hoje. Ele é entendido, ele é sabido, ele é esperto, ele sabe enganar. Mas quem faz milagre é Deus. Tanto milagres bons de cura quanto milagres de praga. Tudo que faz é Deus. O que está acontecendo hoje é um milagre de praga. É um bicho tão pequenininho que só vê num microscópio, de tão pequenininho que é invisível. É um inimigo invisível. Já se diz que é o inimigo invisível. Porque Deus, irmãos, para fazer o mal, para ele trazer as prestações de conta, a maldade da humanidade contra ele, não precisa dele mandar um exército não, um come gigante não, basta um vírus. E nós vemos na Bíblia Sagrada que ele mandou praga de gafanhoto, praga de formiga. Uma vez uma irmã dirigente de ciclo de oração, ela estava dizendo na igreja que ela tinha alugado uma casinha a uma pessoa, e a pessoa não queria sair, nem pagava. E já fazia mais de 3 meses que essa pessoa morava na casa dela, não pagava nada e não queria sair. E ela disse, meu Deus, eu preciso do meu aluguel, eu vivo disso. E começou a pedir a Deus, Senhor, me dá vitória. Faz com que aquela mulher entregue aquela casa a mim, o meu quartinho. E ela começou a orar, e Deus bradou lá no ciclo da oração, quando ela estava orando, eu vou mandar o meu exército. Eu vou mandar o meu exército. E acabou.
De repente a mulher chegou lá na casa dela com a chave na mão, com o carro já tinha parado, o caminhão já tinha parado na frente da casa, e ela chegou com a chave e disse assim: tome a sua chave da sua casa, porque eu não aguento não, é formiga no quarto, é formiga no banheiro, é formiga no teto da casa, é formiga no piso, é formiga na cama, é formiga na cozinha. Deus mandou um exército de formiga. Foi formiga por todo o canto, ela não conseguiu ficar dentro daquela casa mais não, porque as formigas encheu tudo, quarto, tudo, cozinha, sala, banheiro, toda a parte ficou empestada de formiga. Ela pegou o carro, alugou um caminhão, encheu, colocou os móveis dentro e entregou a chave à irmã, porque Deus manda praga também, Deus faz milagre de praga. Mas mesmo assim há muita gente que não ainda teme a Deus, ainda está brincando com Deus, ainda tem muita gente que diz que isso não é nada. Deus, Ele é poderoso, e tudo que Deus faz é grande. Não tem nada de pequenininho, não tem nada de gripezinha, não tem nada de coisa nenhuma, é coisa grande, é coisa tremenda, terrível, que tem assustado os poderosos. Só não assusta a mim e a você porque tem Deus na vida. Mas isso não quer dizer que eu vou por aí, sair por aí, fazendo multidão, no meio das pessoas, abraçando não, apertando a mão não. Eu tenho que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas não temos medo destas coisas não, porque isto é a mão de Deus sobre a terra. Terra, ouve a palavra do Senhor. Uma vez eu estava orando e Deus disse para mim: pregue a minha palavra. E eu pensei assim, tem tanto pregador, e Deus disse, tem muitos pregadores, mas não pregam a minha palavra. Pregam palavras para agradar. Pregam palavras para agradar as pessoas, para serem benquistos, para serem amados. Quem é chamado por Deus, irmão, ele não precisa de ser amado por ninguém, não. Ele não precisa de ser querido por ninguém não. Ele quer ser querido cada dia mais por Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada na sua ênfase, com sua autoridade, na sua eficácia, não vai agradar a muitos não. Nem todos vai glorificar a Deus não. E até alguns vai dizer assim: isso não é a palavra de Deus não, que já aconteceu comigo. Você não está pregando a palavra de Deus não, você está falando da carne, porque quem fala a palavra de Deus para muitos é a palavra do homem. Mas quem está ligado no céu, quem está andando na presença de Deus, sabe que o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus pura. Porque eu digo a Deus: Deus, se é para eu falar de mim mesmo, não vou pregar. Eu só vou pregar, eu só vou fazer um live, eu só vou me apresentar diante daquele povo que está me assistindo, se for a tua palavra. Se é o Senhor que está me usando mesmo, se a mensagem vem de Deus, se é o Senhor que está comigo ao meu lado, aí eu vou falar. Aleluia. Porque nós temos nos tempos difíceis, irmãos, em que o povo de Deus está duro para ouvir a voz de Deus. Estão com cenas no ouvido e não podem discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Mas é preciso a gente ter discernimento espiritual para saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E Deus está falando poderosamente aos nossos corações nesta tarde. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Porque se nós não queremos ouvir por bem, ouviremos por mal. Se nós não dermos crédito aos profetas, se não dermos crédito àqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus, se não dermos crédito às escrituras sagradas, porque já substituíram as escrituras por pensamentos. Não se prega mais Bíblia, se prega o que pensam. Eu estou pensando que é assim, então eu vou pregar assim. Mas não é assim não, é o que está escrito na sua palavra. Que nos fins dos dias, nos fins dos tempos, muitos apostatarão da fé. Muitos seguirão a doutrinas de mentiras, a heresias.
Muitos seguirão a igreja lotada, muitos seguirão a multidão, mas não é na multidão, meu irmão, não é com a igreja lotada que Deus está, não. Deus está onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá Ele está, onde tiver 2 ou 3. Não se engane com multidão, não. Porque Gideão, ele juntou 32 mil, mas o Senhor disse para ele: tem muito. 32 mil tem muito, mas está cheio de adultério aí, está cheio de prostituição, está cheio de heresia. Não é esse povo que eu quero, não. Eu quero um povo santo que glorifique e adore o meu nome, Gideão. E quando foi para escolher, só ficaram quantos? 300. Não é quantidade, não. Há muita gente se enganando com a aparência. Tem milagre, Deus está. Tem muito movimento, tem muita zoada, Deus está. Eu quero dizer que Deus não está, não. Não é na multidão que Deus está, não é no movimento de homem. Muitas vezes é movimento da carne. Muitas vezes é movimento da carne. Não tem a palavra. Não tem a palavra. Não tem a palavra que corrige, então não tem a palavra. Não, Deus não está. Se não tiver conserto, não tiver prumo, não tiver nível, não tiver a palavra de Deus, não tiver a mensagem profética das Escrituras, Deus não está. Deus não está. Se não tiver firmado na doutrina dos apóstolos, Deus não está. Porque a palavra de Deus é clara e objetiva, é nítida. Quem tem a palavra de Deus, irmão, não erra. Quem é dirigido pelas Escrituras não erra, não falha. Se tolera um pequenininho, um membrozinho, uma pessoa do banco errar, mas um líder não pode errar. Um líder tem que ser exemplo, porque senão a cobrança de Deus é grande na vida dele. Foi o que aconteceu com os líderes de Judá. Pagaram um preço muito caro. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Os líderes, tanto espirituais como líderes governamentais, estão no pecado, no erro, na avareza, fraudando, roubando, mentindo. E ninguém se escapa do juízo de Deus, não. E muita empresa vai quebrar. E o Brasil vai quebrar, já está quebrado, vai ficar pior ainda. Por causa da soberba, por causa da arrogância até de muitos crentes. Não, começa a idolatrar o homem. Quem é que pode, irmão, tirar a glória de Deus para dar ao homem? A glória é de Deus, não é para homem, não. A glória é para Deus. Quem é rei é Deus, quem manda é Deus, quem é poderoso é Deus. E se brincar com ele, morre. E se brincar com ele, se queima. Eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que exaltar a Deus. Não é a homem, não. Eu não tenho que idolatrar homem nenhum, seja ele quem for, do partido que for, da igreja que for, pastor de igreja que for, seja ele quem for. Jamais eu vou idolatrar homem nenhum. Porque o homem é voltado para a idolatria. Quando Deus guardou Moisés, teve que esconder o seu corpo. Por quê? Porque o povo ia fazer de Moisés um ídolo. E por isso Deus escondeu o corpo dele. Até hoje ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, porque o povo tem um espírito de idólatra. As pessoas idolatram as pessoas, idolatram homem, idolatram fulano, idolatram cicano. Não, meu amado irmão, o verdadeiro crente, ele não idolatra ninguém. Ele só adora e glorifica o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Ezequias, quando ficou doente, na oração, Deus respondeu imediatamente dele, mandou Isaías: volte e diz a Ezequias que eu vou aumentar mais 15 anos de vida. Por quê? Porque ele destruiu a serpente de bronze que ainda eles adoravam, que Moisés fez para quando eles olhassem para aquela serpente, eles eram curados lá no deserto. Porque quando o povo desobedeceu a Deus e Deus mandou, por causa da murmuração, Deus mandou as serpentes e mordia ele. Aí Deus mandou Moisés construir numa haste uma serpente de bronze.
E quando eles olhavam para ela, que simbolizava Cristo na cruz do Calvário, eles eram curados da picada. Mas o que foi que eles fizeram? Fizeram daquela serpente um ídolo, um Deus. E até nos dias de Ezequias eles estavam adorando. E quando Ezequias entrou como rei, ele destruiu, ele derrubou os altares. Destruiu aquela serpente. Porque o povo tem um espírito de idolatria. Até mesmo aqueles que se dizem cristãos. É por isso que muitas vezes eles não podem e nem têm autoridade de reprovar o pecado de alguns líderes da sua igreja. Eles aceitam. Sabe por que eles aceitam? Porque eles idolatraram esse líder. Mas Deus está dizendo: terra, ouve a palavra do Senhor. Que nesta tarde, meus amados, que eu e você possa nesta tarde receber essa mensagem de Deus que não é minha. Que já faz quase um ano que Deus me levantou para eu pregar nas redes sociais e em YouTube. Esse programa que se chama Amor à Palavra. Um homem que gosta da palavra, que lê a palavra, que ama a palavra diariamente. E Deus me levantou para pregar, para falar com autoridade. Que Deus abençoe. Que eu e você possa guardar a palavra do Senhor. A Bíblia diz, se ouvides a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Se você ouviu a voz do Senhor, não a minha palavra. Quem sou eu? Não sou nada. Mas se ouviu a voz de Deus para você, guarde a palavra, coloque em prática. Que Deus abençoe. Amanhã, nesse mesmo horário, 12:45, nós estaremos novamente com esse programa Amor à Palavra. Ouça a palavra, glorifique a Deus por esta mensagem, dê glória a Deus. Que eu desapareça e cada dia Ele cresça na minha vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser, com o programa Amor à Palavra, em nome de Jesus, nesse mesmo horário. Que Deus abençoe a todos.